com respeito aos homens e às mulheres de bem que residem no nosso município. Agora, meio-dia e 15, 12 horas 15 minutos, a gente está quase no encerramento aqui do nosso programa. Eu perguntaria a vocês também, nesse começo de mandato, é muito prematuro de certa forma você apontar qualquer tipo de falha no começo de gestão, mas sempre ocorrem, sempre ocorrem. O que é que vocês julgam que está começando errado no governo de Sávio, nesse terceiro mandato de Sávio? O que é que está começando errado? A gente já enumerou alguns pontos e o que eu vejo principal é a questão do nepotismo. A gente sabe que é público e notório que a gente não pode empregar parente na prefeitura ou qualquer órgão público. Existe a Constituição, o artigo 37 fala, e como a gente teve uma conversa com o Ministério Público, ele disse que nós em Tuparetama temos a lei contra o nepotismo, e o promotor olhou para a gente e foi bem claro, ele disse que não precisava dessa lei Tuparetama, porque a lei, quem rege a Constituição é a lei maior. Mas aí a gente não, que não foi no mandato, mas a Câmara, o ano passado, aprovou essa lei pela maioria, 5, acho que a bancada da oposição na época acho que não compareceu, mas nós tínhamos 5 e fizemos e aprovamos a lei. A lei, ela é válida, ela é vigente, a lei foi publicada, então assim, a lei, nesse momento ela está valendo. Eles estão tentando derrubar, entraram com a ADIM, achando que ia lograr algum êxito, e a ADIM foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça, porque não era matéria para a ADIM. Então, assim, eles estão tentando entrar com outra ação, mas até agora a lei está valendo. Então, caso a Justiça entenda, o Ministério Público ficou de avaliar, e caso ele entenda que as pessoas que estão, porque ele tem nora, ele tem vereador que tem parente, a gente não está perseguindo ninguém, Geraldinho, mas a gente, qual é o dever do vereador? Legislar e fiscalizar se a lei está sendo cumprida. Então a gente não pode ser omisso. Se existe a lei, a gente tem que fiscalizar. Dentro da prefeitura lá de Tuparetama, nessa conta de vocês aí, ou nessa investigação de vocês, o prefeito tem quantos parentes? Olha, parente que eu saiba. Não, pode falar. Você quer o resultado dos oficiais ou dos laranjas? Não, eu quero a totalidade. O Tuparetama, infelizmente, hoje tem o secretário no papel e tem o secretário de fato. Isso aí está claro e é evidente, não estamos mentindo. Sim, mas aí eu gostaria que, já que você tocou nesse assunto, vamos ser mais claros. Como é que está funcionando? Parente próximo dele, que a gente tem conhecimento, a gente tem a secretária de administração, que é a nora dele. Mas nós temos parentes, a maioria dos secretários são parentes dos vereadores. Ou tem um sobrinho, ou tem um irmão, ou tem a esposa. Então, assim, a gente sabe que se acontecer dessas pessoas receberem salário, a gente pode ajuizar uma ação, o próprio Ministério Público, de improbidade, porque ele está pagando o salário dessas pessoas indevidamente. Então, caso essas pessoas recebam, vão ter que devolver, vão ter que ressarcir o erário público. Então, assim, o Ministério Público ainda ano letivo, né? Dia 6 começam as aulas, não tem
para merenda escolar, não existe para o transporte escolar nenhum tipo de publicação. A gente sabe que Sávio Torres está no 3º mandato, já foi vice-prefeito, ele já foi secretário de governo, então para mim não justifica dizer que é começo de mandato, porque experiência ele tem. Então para mim eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Também tem a questão do TFD. Eu vi uma publicação que ele já contratou a Progresso, né? Fez uma inexigibilidade. O processo, eu não estou questionando o processo, mas nós temos o carro do TFD. Né? Deva conseguiu esse carro, porque para a gente é muito mais viável a gente ir no carro do TFD. A gente TFD, para o ouvinte que não está acostumado, é o tratamento fora do domicílio, né? Ou seja, aquelas pessoas que precisam se deslocar da cidade para ir para outra cidade fazer um tratamento de saúde. E a gente tem uma van que, dentro do possível, ela é confortável, porque é para a gente de Progresso ter que ficar no TIP. Para do TIP, a gente sabe que a rodoviária de Recife é muito distante do centro, então um táxi que a gente pegue para casa de apoio, para casa de um parente, a gente sabe que é quase o custo da passagem. Então, ele fez esse contrato com a Progresso e a gente já escutou denúncias de que o carro do TFD está fazendo matrícula na zona rural e ontem chegou a informação que ele está transportando frango. Então, assim, está havendo um desvio de finalidade, né, do carro do TFD. A gente quer que o TFD comece a andar, comece a levar os pacientes da gente para Recife, os nossos doentes, porque para a gente é muito mais cômodo que o TFD pega a pessoa aqui e deixa na casa de apoio em Recife. Então, assim, a gente não queria... Lógico, eu sei que a demanda, Geraldinho, é muito grande. Então, assim, a Progresso seria uma exceção. Lógico, se a demanda não der, a gente... Não é contra que vá de Progresso, mas a prioridade para nós é o carro do TFD. É isso aí. Agora 12h22. Inclusive eu gostaria até de dizer ao prefeito Sávio Torres que nós estamos à disposição aqui também para os esclarecimentos dele. Caso ele queira se manifestar no nosso próximo programa, o prefeito pode também mandar uma nota e a gente também divulgar aqui no nosso programa ou até mesmo concedendo uma entrevista. Como já fez em outros momentos aqui na emissora, inclusive há algum tempo que nós tivemos com o Sávio, conversando com ele após a sua vitória em 2 de outubro, Plessio. Bom, Geraldo, como a Priscila estava falando do carro TFD, a gente tem outras críticas também, que não era nem para a gente fazer, mas como eles foram para a rádio criticar uma coisa que não tem conhecimento, aí é bom a gente esclarecer. Por exemplo, o maquinário do PAC 2, eles dizem que a gente entregou sucatas e por falta de conhecimento deles, porque eu trabalhei nessa máquina, fui funcionário e operador e eu sei muito bem o defeito delas, viu? O defeito delas eu acho que ficou agora foi a falta de conhecimento delas. Eles criticaram a enxadeira, que a enxadeira estava com desgaste na concha, que não prestava para nada, mas essa enxadeira, do dia 1º de janeiro até ontem à noite, 9 horas da noite, a caçamba do PAC 2 estava recolhendo o lixo, que é irregular também, a gente sabe disso, que é irregular. Estava recolhendo o lixo e ela atolou, por incrível que pareça, de frente da minha casa, né? Eu, com muita amizade com os meninos, que a gente não tem nada a ver, amizade com política, fui. A Bilo veio, o operador veio desatolar a caçamba e eu entrei, fui na caçamba por amizade com o motorista e desatolei ela, tirei. Mas eles botaram uma situação tão precária que não dava para rodar e não pararam. Até 9 horas da noite, hoje de manhã, estavam todos rodando. Deve entregou a frota toda rodando, toda em boa situação. Eles colocaram numa situação crítica que não dava para rodar, mas está rodando e em perfeito estado. Manutenção existe, isso existe em tudo. Você tem um carro, tem uma máquina e não dá manutenção, existe a manutenção. Agora, no encerrar do mandato de Deva, estava todas em dias.
a manutenção tem que dar do decorrer do trabalho. Então, é isso. A Retro, ele fala numa folga que acabou seus pinos. Mentira. Quem tem conhecimento é eu. O vice-prefeito, que é secretário, tomou a vaga de outra pessoa que podia estar lá como secretário, foi falar uma coisa dessa. Não tem conhecimento, viu? Eu faço o orçamento, se ele quiser, eu dou o orçamento, muito barato, no caso. Ele não vai gastar nem R$1.000 na manutenção dessas máquinas. O caminhão, as caçambas, ele disse que não presta, que não roda. Completamente mentira. Tem uma caçamba que rodou no primeiro ano de Deva. Ele encostou, chegou as máquinas do pátio, chegou o caçambão e ele não tinha condição de rodar. Encostou uma. Ficou na garagem até agora. E inclusive está encostada lá. O problema eles não resolveram. Estão criticando a gente e não estão resolvendo. O povo colocou eles lá para resolver os problemas da cidade e não estão resolvendo. Estão botando culpa na gestão passada. Então, isso eu acho que tem que acabar, né? Se o povo colocou lá, eles têm que resolver os problemas. Não é botar a culpa na gestão passada, não. Que isso aí a gente está esquecendo essa parte passada. A gente está indo do dia 1º de janeiro para frente. Até 2020 a gente está correndo atrás. Então eles esqueçam o passado. Se eles têm algum conflito com o Deva, então vá resolver com ele. Agora não joga a gente no meio. Porque essa parte do maquinário eu trabalhei com elas e eu tenho conhecimento disso, né? O Pipa, vamos pro Pipa. O Pipa, um motorista competente, que tinha já